Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fluxo da abundância, a roda da abundância. Mas antes de entrar nesse assunto, né, eu tenho que falar um pouco sobre paradigmas, né? Por quê? Porque os seus paradigmas, né, as suas crenças limitantes, fazem parte da sua programação mental, que tem praticamente total controle sobre os pensamentos. Então, basicamente, né, o que é um paradigma? Um paradigma é o nosso sistema operacional. Né? Nossos paradigmas formam a nossa forma de ver o mundo. Crenças limitantes são partes de um paradigma. Os seus paradigmas são verdades que foram aprendidas por você quando você era mais novo. Você consegue mudar os seus comportamentos mudando aquilo que você acredita. Um paradigma determina o que você terá na vida. E assim, por que eu falei essa questão do paradigma? Porque assim, né, os paradigmas são formados, né, quando você é mais novo, né, ali é na idade de 0 a 6 anos. E assim, depois, a partir dos 7 anos, né, a sua mente ela se fecha. E aí com isso, né, você tem o seu consciente, né, o seu subconsciente. Apenas 4%, né, das suas decisões são tomadas pelo seu consciente. Os outros 96% acontecem de forma automática no seu subconsciente. Então, por isso que eu tinha que falar sobre paradigmas, né, no início desse vídeo. E também, né, de acordo com a sua programação mental, né, em relação a tudo aquilo que você acredita. Mas então, continuando, né, sem mais delongas, então aqui, né, como você pode ver, né, a roda da abundância, né, solicitar, declarar, precisar. Não, isso aqui está errado. Solicitar, agir, agradecer e declarar. Ela está errada aqui. Então, senso de identidade, somos crença e planejamento de vida, foco, ação e colocar a energia em direção aos seus sonhos. Gratidão, declaração do perdão. E o que acontece? Por que algumas pessoas, né, não têm uma abundância, né, na vida, não têm uma vida abundante, uma vida próspera, né? Porque assim, de acordo com provavelmente, né,
você pode ter bloqueios, né, na sua mente que impedem o fluxo de abundância, de dinheiro, de prosperidade na sua vida. Porque o universo em si já é abundante. Só que como a sua mente ela foi condicionada, né, através das suas crenças e dos seus paradigmas, né, a sua mente ela acaba de alguma forma bloqueando. Então assim, eu tô falando meio por cima, né, nessa questão da roda da abundância, né, mas é importante, né, você estar pesquisando, porque se como é que pode né, o universo é abundante, mas uma pessoa ela vive na escassez, então tem algo errado. E o que está errado? O que está errado é que os seus paradigmas, né, criam a sua realidade. Então, assim, é importante você estar reavaliando, né, ver se a roda da abundância ela está fluindo, né, ela flui de forma constante na sua vida, né, ou se você tem bloqueios, né, você tem bloqueios que estão de alguma forma impedindo a roda da abundância, né, girar na sua vida. Então você pode como é que você pode fazer isso, né? Através de uma meditação guiada, buscando aí por coaches, mentores, mudando seus resultados, agradecendo, tendo seu caderno da gratidão, que mais? Cultivando bons hábitos, reavaliando aquilo que você fala, que as palavras de certa forma elas têm certo impacto. O ambiente também, né? Veja se seu ambiente é um ambiente saudável ou se é um ambiente que não é saudável, porque isso afeta e influencia diretamente. Então é importante você estar avaliando, né, e observando essa questão. E também, né, não assim, e também, né, a questão dos seus hábitos. O ser humano é uma criatura de hábitos. Então, né, cabe a você estar reavaliando, né, os seus hábitos, se são hábitos bons ou se os seus hábitos não são tão bons. E assim, por que é importante, né? Porque eu resolvi gravar esse vídeo, né, falando sobre a roda da abundância, né, já como eu falei em assuntos sobre riqueza, né, entre outros assuntos aqui no canal, né, então achei que era interessante, né. Então é um assunto que é um assunto que é interessante trazer para o canal, né, para as outras pessoas também estarem cientes. Tem até tem uma frase que eu anotei aqui, né? Vamos dizer que eu estou inventando história. Conhecimento guardado é conhecimento inútil. Então, mas isso aí não tem nada a ver, roda da abundância, para que eu vou querer saber disso na vida? Que isso aí me interessa, né?
tá tudo certo, a opinião é sua, cada um faz o que bem entende. Eu só resolvi trazer o assunto aqui pro canal, né? Vai de cada um, se o assunto interessa ou não, né? Daí fica a critério de cada pessoa. Se o assunto interessa e se o conteúdo é relevante ou não, isso fica a critério de quem vai assistir o vídeo. Eu estou aqui apenas falando, né, de um assunto que eu pesquisei e resolvi trazer para fazer um conteúdo para mais pessoas saberem. Então, assim, até tem esse PDF aqui, né, para você estar baixando. É um PDF, não é muito extenso, é 8 páginas, né? Então até é bacana você estar imprimindo, né? Porque tem umas perguntas para você responder. Mas enfim, né? Caso você tenha mais interesse, né? Procure aí estar pesquisando sobre esse determinado assunto, né? E enfim, né? E assim, é importante você estar buscando aí saber mais, né? Ter mais conhecimento sobre essa questão da roda da abundância. Se eu não me engano, o Dr. Lair Ribeiro, ele fala dessa questão. E vamos ver aqui se eu lembro mais alguém que fala. Tem mais algumas outras pessoas aqui que falam. Mas o Dr. Lair Ribeiro fala. Então assim, né? É um assunto que não é tão atual, né? Não é tão atual sim, mas o ideal é você tá pesquisando realmente, né? Caso você tenha interesse. Então aqui, né, tem até a questão do mindset, enfim. Bom, mas então é isso, né? Não sei se você já conhecia, já tinha ouvido falar sobre a roda da abundância, né? Enfim, então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.